Graça e paz a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Anderson Brunello, mais conhecido como Brunello. E uma coisa que eu falava bem no começo, nas oportunidades que eu tive de trazer a palavra aqui, e vou tornar a falar de novo, que está contido lá em Romanos 12, versículo 2. Porque aquilo ali faz parte da minha vida, e eu acho que preciso fazer parte da tua também. Paulo lá nos ensina o seguinte, que existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Lembra desse texto? Romanos 12, 2? Mas ele vai falar que só é possível eu vivenciar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus se algo acontecer. E esse algo ali no original nós temos a palavra muito amada por mim, né? Que chama-se metanoia. Palavra do grego ali que vem da própria raiz da conversão. Ali Paulo especificamente ele está falando da mudança de mente. Que eu preciso mudar a mente para que eu possa experimentar aquilo que Deus tem para mim. Então você vê aqui, o Pipo ele gastou quase 10 minutos aqui dando um aviso para nós. E o aviso dele, com cunho pastoral, é tentar trazer um entendimento para mim e para você, que uma vez você se apropriando disso como verdade, você viva. Não é isso? Então, trazendo um entendimento para mim aqui, para você também. Então eu penso assim, que a vida com Deus, ela consiste em entender algo, se apropriar daquilo como verdade e praticar. Aí nós temos Tiago nos exortando e nos trazendo um conselho para mim e para você, contido lá na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, que diz que não sejamos simplesmente ouvintes, mas sim praticantes daquilo que ouvimos. Porque se nós sermos simplesmente ouvintes e não praticantes, nós estamos nos enganando. E uma coisa que eu sempre falo para os meninos lá, que eu acho que a pior mentira que existe para nós, que já vivemos a área da dependência química, é quando a gente começa a mentir para nós mesmos, a nos enrolarmos. Né? Enquanto se enrola a família, enrola a esposa, enrola os vizinhos, enrola a mãe, pai, ainda parece que está tirando um proveito daquilo. Mas quando você começa a enganar a si mesmo e se enrolar, querer se enganar, eu acho que é a pior picaretagem que tem para nós. Porque você, que vantagem que você está tendo de se enganar. Então, quando o Tiago fala a respeito disso, eu vejo que uma grande responsabilidade nossa, contida nas Sagradas Escrituras, que é pegar a Bíblia, ter como revelação do Espírito aquilo que nós precisamos praticar e não simplesmente saber. Não simplesmente conhecer. Mas Paulo, né, nos traz o entendimento em Romanos 12, 2, que antes de praticar é necessário sim compreender. Então eu entendo aquilo que diz a meu respeito e eu começo durante a semana, na minha jornada cristã, na minha vida de fé, a praticar aquilo que até então é uma verdade a meu respeito. Amém? E dentro desse pensamento, eu queria abordar algo que eu vejo que é dificultoso, muitas vezes, para mim e para você, ter como conhecimento e ter como uma verdade de prática, que seria a nossa filiação. Quando o Pipo chamou as crianças para estar aqui na frente, o Espírito Santo de Deus que habita em mim, me trouxe um pressentimento, né, no meu espírito, e me veio como fosse uma pergunta aqui. Teu filho estava aqui, filho e filha. O que eles fazem para ser teus filhos? O que eles fazem que qualifica eles filhos de vocês? Eles têm que praticar alguma coisa para ser teu filho, não? Hã? Ou eles precisam deixar de praticar alguma coisa para ser teu filho também? E se ele aprender, começar a crescer e te ajudar em casa, vai mudar a filiação dele para com você? Ou se porventura ele crescer e não te ajudar em nada, vai mudar para você? Se ele ajudar você a lavar a louça, não? Então não vai mudar em nada. Porque é filho e é filho. O simples fato de terem nascido dos dois, né, do laço matrimonial, do amor dos dois, é filho. E pronto. Independente daquilo que eles façam ou deixem de fazer. Eu até hoje desconheço um pai que chegou na sua velhice, chegou para o seu filho e falou o seguinte, vem aqui, que agora eu preciso cobrar tudo que eu fiz para você. Conhece alguém assim, não? Para nós atearmos fogo nesse pai? Claro que devido ao pecado, muitas vezes na nossa vida, é bem possível um pai sem o entendimento
do amor divino, acabar fazendo essas cobranças para com seus filhos. Mas o que eu quero trazer para você hoje, aqui para nós hoje? Que se tem uma das verdades que nós precisamos aprender a nos apropriarmos e tomar posse daquilo que é direito nosso, é da filiação. Você precisa sair daqui em nome de Jesus, sem sombra de dúvida, que se você está em Cristo Jesus, você é filho. Amém? Independente daquilo que você faça ou deixe de fazer. Glória a Deus, aleluia. Romanos 8, versículo 16. Vamos ver se vai aparecer lá na tela mágica. Romanos 8, olha lá. Romanos 8, versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então não é eu falando, não é... É Deus falando, por intermédio do apóstolo Paulo. Falando que se o Espírito Santo habita em você, se existe algo que você precisa ter como convicção e certeza, que você é filho dele. Ainda o mesmo Paulo, lá em Efésios 1, quer ver o que ele fala? A respeito do nosso predestino aqui na terra. Efésios 1, a partir do verso 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Veja o que esse texto aqui está falando. Esse texto está tirando você da mentalidade terrena e levando você para uma mentalidade espiritual. Porque a mentalidade espiritual nada mais é você compreender aquilo que já é direito teu, você se apropriar disso e viver isso, a ponto que se torne visível aquilo que você crê. Não é o que Tiago fala? A tua fé é viva? É viva, então evidencie, mostre a tua fé, deixa eu ver os frutos da tua fé. Porque falar que crê, mas não evidenciar, o povo aí já está cansado aí fora. De ouvir falar a respeito de Jesus, saber que ele salva, saber que ele muda, saber que ele faz muita coisa, mas muitas vezes as pessoas aí fora não estão vendo Cristo por intermédio daquele que está anunciando. Porque anunciar, vamos falar a verdade, muita gente está anunciando aí. Agora, vivenciar o Cristo, para que as pessoas olhem através da evidência da prática de fé, isso nós temos como chamado, em nome de Jesus, de viver. Então o texto ali vai falar o seguinte, que toda a sorte, passado, tudo aquilo que é de bênção, para mim e para você, já foi me dado, tanto para mim e para você. Só que quando nós pensamos em bênçãos da parte de Deus, por nós sermos terreno, a nossa mentalidade também já fica pensando que são coisas da terra. A promoção no emprego, né? Um carro novo que você quer comprar, a quitação do teu apartamento, uma esposa para você casar, né? Para aquele que é solteiro e está na batalha e na luta, né? Ou um esposo para você casar. Você já pensa sempre nas coisas terrenas. Uma troca de emprego, ou uma resposta durante a semana dos currículos que você mandou, Deus vai te abençoar. A tendência nossa é sempre olharmos nisso. E não é errado olharmos isso, porque nós somos terrenos. Só que você pega toda a peregrinação de Jesus na terra, andando junto com os seus discípulos, a maior luta de Jesus era fazer eles entenderem o seguinte: gente, pare de olhar para a terra. Pare de olhar para as coisas da terra. Não se alugue, um querer ficar do meu lado, outro do lado esquerdo, um lado direito. Pare de se alugar. Pare, você não vai assumir a Câmara Municipal, você não vai ser chefe do transporte, você não vai ter nada disso. O que vocês precisam entender é que o meu reino, aquilo que eu vim para propagar e anunciar, não é desse mundo. Então, o ensinamento que nós temos aqui pela Sagrada Escritura, nós precisamos compreender isso. Que nós já somos abençoados, com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E se existe uma de todas elas, que é um milagre para o homem, é ter essa certeza da salvação e da sua filiação em Cristo. Aí Paulo vai continuar ainda, versículo 4. Vai falar assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. 5. Nos predestinou. Qual que é o nosso predestino? Para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Qual que é a vontade dele? De acordo com o texto?
sermos adotados, sermos filhos. Então, se existe algo da parte de Deus, o coração de Deus, para a minha vida e para a tua vida, é que tenhamos essa certeza no nosso coração da filiação. Nós somos filho. Eu sou filho dele. Amém? Eu creio nisso. Não há nada que roube isso de mim. Nada. E você precisa compreender isso também, em nome de Jesus. O texto aqui me leva a entender isso. E eu vejo o seguinte, que para entendermos isso, que não é fácil, não vou falar para você que é fácil isso, mas nós precisamos compreender aqui algo que está contido lá em Lucas 15. Os meninos lá até se mexem lá na cross. Olha, o Alexandre já, meu Deus. O que fala lá em Lucas 15, Alexandre? Nós precisamos nos apropriar aqui. Graça, amor, justiça e redenção. Essas 4 características aqui, da parte de Deus para com o seu povo, é o que define o quanto você realmente acredita que você é filho. Se você não compreender a graça, não compreender o amor de Deus, não compreender a justiça demonstrada na cruz do Calvário, e também não compreender a redenção da parte de Deus para conosco, você não consegue se apropriar dessa verdade. Aí eu queria convidar você agora que abrisse lá em Lucas 15. Faça isso. Aqui em Lucas 15, nós vamos ver Jesus usando toda essa história, essa parábola, para tentar mostrar para os seus ouvintes a importância de compreender essa ideia, ou seja, essa verdade da filiação. O maior intuito da parte de Deus é gerar isso no meu coração e no teu coração. E aí ele vai contar que história, ou melhor, ele vai contar 3 histórias. Então, só para nós adentrarmos aqui no texto, antes de eu usar o texto aqui como aplicação pessoal para mim e para você, mas nós temos que entender o seguinte, no versículo 1, lá de Lucas 15, isto. 1 e o 2, nós vamos ter que compreender aqui para que você compreenda toda a parábola. Eu já acredito, penso eu, que quase todos aqui, sem exceção, já ouviram uma pregação em cima do filho pródigo, sim? Então, uma grande responsabilidade minha, talvez, é desconstruir tudo que você já ouviu a respeito do filho pródigo. Porque você tem uma coisa que eu tenho aprendido aqui na Escritura, que a Escritura ela se revela para mim e para você. Nós só precisamos compreender ela, usando algumas ferramentas básicas que o texto me dá como importante de interpretação, e uma delas é aquilo que nós sempre falamos aqui, que chama-se exegese. Eu tentar trazer, a extração daquilo que está no texto, sem tirar e sem colocar nada daquilo que o Brunello acha. Porque se eu colocar aquilo que o Brunello acha, a responsabilidade daquilo que você está crendo é com base naquilo que eu acho. E eu não vou ser louco para isso. Então eu sei essa responsabilidade que o Pipe estava falando aqui, dessa reverência, eu temo. Tanto que eu não minto para vocês. É uma luta para mim já até pegar esse microfone aqui. E vou mais além. Pelo menos uma passadinha lá no banheiro eu tenho que ir antes de vir aqui. Porque é uma responsabilidade. E mexe mesmo. Imagina, louva a Deus de mexer as minhas entranhas com essa responsabilidade do evangelho, do que correr para o mocó para pegar um pininho para cheirar o pó. Porque para aqueles que já praticou isso, sabem que isso aí também mexe com as entranhas. Mas eu louvo a Deus por essa responsabilidade. Porque eu sei que essa responsabilidade, além de eu praticar e eu ter que viver aquilo que eu quero trazer para vocês, saber que Deus está usando a minha vida. Alguém, como diz o Pipe na oração, que nunca imaginei em fazer isso, jamais pensei em fazer isso, mas Deus me separou para poder compartilhar aquilo que é a vontade dele para a tua vida, amém? Então o texto, o que nós precisamos compreender aqui, se tem uma coisa que nós não podemos fazer nesse texto, é tentar se ater, por exemplo, no Lucas 15, a partir no verso 17, que ele vai contar a história só do filho pródigo, vai contar a história do pai e vai contar a história do filho que permanece em casa. E a grande maioria, grandes pregações que você já ouviu, o pregador vem e ele se atém só nesse texto.
Aí ele quer contar, muitas vezes, ele quer usar esse texto fora do seu contexto, de forma conjecturada, para dar ali vamos dizer, uma surra, uma indireta naqueles que estão visitando a igreja, que estavam um tempo já afastado, e voltou para a igreja de novo. Aí ele usa ali o filho pródigo, o filho que sai, para tentar trazer a importância e a alegria daquele que se reconcilia, para que no final ele possa fazer um apelo, e esse apelo, aqueles que estão até então desviados do caminho, possam responder esse apelo e vir para frente, e aceitar Cristo Jesus novamente. E o nome dele torne de novo ser escrito no livro da vida, onde Deus e seus anjos torcem para que essa pessoa não saia, para que Deus não tenha que apagar o nome dele no livro da vida de novo. E assim por aí, muitos que acreditam, né, vivem isso aí. Agora eu vou falar para você, o texto não me dá margem para pensar a respeito disso. Até porque o intuito de Jesus não era falar a respeito do desviado, que o desviado voltou para casa de novo. O texto me dá liberdade para pensar isso. E com base no que eu falo isso para você? No próprio texto. Então, o próprio texto, nós temos que aprender a respeitar o seguinte: para quem que Jesus está falando? Então, essa parábola está sendo aplicada para quem? Quem que está ouvindo? Então, eu, dentro daquilo que eu faço a minha leitura bíblica, e eu tento ensinar para os meninos lá na Cross, é que nós precisamos aprender a respeitar tudo isso. Para quem que Jesus está falando, qual que é o contexto histórico, qual que é o contexto temporal, o que o povo está vivendo ali na época. Por que Paulo fala uma coisa para a igreja de Éfeso e não fala para a igreja de Tessalônica? Por que para Corinto Paulo estabelece alguns princípios ali de prática cultural, como a mulher colocar o véu para esconder a careca ali no momento da prostituição dela, para não rolar acepção de pessoas? Por que Paulo fala isso para Corinto, mas não fala isso para a igreja de Éfeso? Porque tem coisas que realmente é mais dentro de um contexto cultural, de organização de públicos para que convivam junto. Mas existe princípio nas 13 cartas de Paulo, que fala aqui no que nós temos hoje muito claro isso, que é o teólogo da graça, que é o que fundamentou praticamente a fé cristã. Tem coisas que você vai encontrar em todas as cartas. Então eu preciso, como alguém que está querendo ter intimidade com Deus e conhecer a Deus, eu preciso entender o contexto, e dentro desse contexto perguntar: beleza, Deus, eu não cuido de porco, eu não abandonei minha casa, eu já não tenho um irmão mais velho, se eu voltar para casa meu pai não vai matar cabrito, não vai matar nada para mim. Então dentro dessa história, como que eu consigo extrair uma aplicação pessoal para mim de uma verdade? Daquilo que o Senhor tem para mim como princípio, que foi revelado lá naquela época, que está contido na Escritura, e como que eu faço isso hoje? Então, uma coisa que nós temos que nos perguntar aqui: como que nós fazemos isso na prática? Como que você pode sair com essa história de Lucas 15 agora, para a tua casa, ruminando e pensando: rapaz, não é que é verdade? Eu não entendia, não conhecia, mas é isso aí mesmo. Então, por que eu falo para você que não dá para desmembrar um texto do outro? Justamente por causa dos ouvintes. Quem está ouvindo lá, no Lucas 15, 1, primeiro versículo 1. Primeira coisa que nós temos que entender aqui: todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Como eu estou falando para crente aqui, glória a Deus, né, para aqueles que já estão em Cristo Jesus, com certeza você sabe quem é os publicanos, né, alguns judeus que literalmente se vendia para o povo romano para extorquir, além de cobrar o imposto, mas também já enriquecer em cima do próprio povo. Então esse cara aqui, que eu vou te dar o exemplo dele, um deles é o próprio Mateus, e o outro aqui nós temos a história de Zaqueu, que sobe em cima da árvore, lá lembra essa historinha? Então eram esses caras aqui, os coletores de impostos. Era o cara que ficava numa mesa esperando o povo judeu chegar e falar: ó, você vai ter que pagar tanto por agora, nesse mês agora, te custa tanto aqui que você tem que pagar para o governo. E ele era o que cobrava e fazia isso. Então esse publicano, ele não era amado pelos seus irmãos. Ele mesmo sendo judeus de raiz aqui, de nascença, o povo judeu não tinha ele mais. Tinha ele como vendido, como um picareta, como um lavageiro, como um sem vergonha, como tudo. Menos alguém da própria, meu irmão, que alegria de te ver, Mateus. Zaqueu estava ansioso, não dormia à noite, porque eu queria ver você, para pagar aquilo que você exige de mim para dar tributos para Roma. Então nós temos esse cara aí, publicano. Por outro lado, nós temos também os pecadores.
aqueles que não tinham aliança, aqueles que não eram descendentes do povo de Israel, aqueles que até então, ao decorrer dos evangelhos, também é qualificado como gentios, aqueles que não tinham uma aliança, que não foram circuncidados ao 8º dia, que não eram descendentes de Abraão, aqueles que não sabiam da história do povo de Israel, era aquele que estava só vivendo por viver, ali, em Israel, em Jerusalém e tudo mais. Era essa pessoa que estava ali. Aí esse texto vai falar que tanto o publicano quanto os pecadores, que não tinham uma aplicação da lei, ou seja, um interesse de viver aquilo que a lei requeria dele, foram ouvir Jesus. Aí o versículo 2 vai dizer que mais 2 classes de pessoas vieram ver e ouvir Jesus. Contudo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então nós temos aqui mais 2 classes de pessoas que também estavam ali ouvindo Jesus. E não estavam ali para querer aprender nada, estavam ali só para criticar Jesus e pegar Jesus em controvérsia. Aí o texto diz o quê? Que tanto o fariseu quanto o mestre da lei, ou o escriba, aqui nós estamos falando de pessoas que foram doutrinadas na Torá, no Velho Testamento. Eles conheciam o Velho Testamento. Eles dominavam aqui todos os preceitos da lei. Você pega mesmo os próprios fariseus, lá no Mateus 23, quando Jesus vai exortar eles e começa a chamar eles de raça de víboras e tudo mais ali, que são as palavras mais brandas de Jesus para alguém, você vê ali em Mateus 23, e Jesus começa a falar, e ele fala até que vocês prendem com a maior força possível o filactério de vocês. O que seria o filactério? O filactério era uma caixinha, como se fosse a caixinha de promessa nossa hoje, que você gosta que tem lá na tua casa. Que às vezes você não lê a Bíblia, você vai lá, abre com o zíperzinho e tira aquele. Vamos ver o que Deus fala comigo hoje. Hã? Eu sei que aqui ninguém faz isso, graças a Deus. Mas, enfim, o filactério tinha fragmentos da lei. E isso era amarrado com tiras de couro no braço e tinha como se fosse uma caixinha. Às vezes eles colocavam no braço ou na testa. O fariseuzão mor, ele colocava na testa. E toda a ornamentação dele chamava tanta atenção que dava inveja no povo. Falava, pô, um dia que eu crescer, eu quero ser igual a esse homem. O dia que eu virar bem crente, eu quero ser igualzinho esse abençoado aí. Pode ver o jeito que ele fala, o glória a Deus, a aleluia dele é diferente, é tudo diferenciado dele. Até o amarrado parece que soa com mais unção e poder do que outros. É o cara, eu quero ser igual a ele. Então esses caras eram aqueles que tentavam, por intermédio da lei, se auto-justificar e condenar o próximo. Porque era essa a função. Jesus chega para eles e fala o seguinte, pô, aquilo que eles falam é verdade, porque está contido na lei, é uma verdade. Mas eles não vivem. Eles não mexem um dedinho sequer para cumprir aquilo que eles pregam. Eles são nada mais, nada menos como hipócritas. Hipócritas aqui na raiz do grego quer dizer ator. Jesus chamou eles o seguinte, são artistas, são atores. Eles interpretam uma coisa que eles não vivem. Eles sabem fazer bem, a novelinha, tá vendo a novelinha da Globo? Tá ali, ó, fariseu puro. Eles não vivem aquilo que eles pregam. Então, esses 2 também estavam ali ouvindo Jesus. Aí, com base no versículo 1 e no versículo 2, é onde eu trago para você, sem medo de errar, a importância de nós não desmembrar o capítulo 15 inteiro. O que eu digo desmembrar? Aqui existem 3 parábolas para falar a mesma coisa. Não tem 3 parábolas aí na tua Bíblia? Primeira parábola é qual? Ovelha perdida. Segunda parábola, dracma perdida. E a terceira parábola, os 2 filhos perdidos. Não diga o filho perdido, diga os 2 filhos perdidos. O filho que está dentro de casa é tão perdido quanto aquele que sai. E eu digo para você, para nós que já vivemos aqui, eu digo alguns dos meninos que estão junto comigo, para nós que já vivemos o mundo das drogas, às vezes para nós é até mais nobre mostrar que você já é picareta e está vivendo a picaretagem, do que aquele, às vezes, que quer viver isso e fica se pagando de santo, mas é tão picareta quanto aquele que tem coragem de ir lá e fazer o que tem que fazer. Viver a desgraça de vida que é viver longe de Cristo.
Então o texto vai falar primeiramente da ovelha perdida. E a ovelha perdida, se você ler lá o texto, nós não vamos usar termos desse texto, enfim, mas o texto fala que o pastor cuidando das suas ovelhas, uma das ovelhas se perde aonde? Fora do aprisco, fora do bando. Então está perdido fora. Aí por um outro lado, Jesus propõe uma outra parábola falando da mulher que perde uma dracma onde? Dentro de casa. Estão pegando aqui o fio da meada ou não? Aí Jesus fala daquele que está perdido dentro de casa. E aí, por um outro lado, Jesus vem e propõe daí uma outra parábola falando daquele que está perdido fora de casa, que é o filho que pede a parte da herança e vai embora. E aí também vai falar do filho que também está dentro de casa e perdido tão quanto aquele que saiu. Então, o que nós temos que entender aqui? Que Jesus falando para o pecador e para o publicano, falando para o fariseu e para o escriba, Jesus está propondo aquela parábola para que eles compreendessem uma verdade que muitas vezes eu e você nós não compreendemos também aqui no dia de hoje. Porque outrora eu fui perdido fora. Amém? Até meus 19 anos. Fui usuário de droga, dependente químico, vivendo as luxúrias que o mundo tinha para me ofertar. Para os curitibanos aí da minha idade, né? Nós estávamos comentando ali, né, com Abranjão, né? Abranges, Zoom Make to Dance, Barriqueiro. Barriqueiro já era mais fuça. O cara tinha que ser bem underground para frequentar o Barriqueiro. Mas estava lá no Barriqueiro também. Né? Lá no AU. Né? Era o lugar, né? De Gary Glitter para baixo. Né? Daí já tinha aquele ladinho mais... Eu ia falar o nome que nós usávamos no Rio Branco, mas não podemos falar esse termo, né? Mas, enfim, já era o lugar mais elitizado, conhecido como Hangar, Potato. Onde mais? Onde mais, Fernandão? Que você ia nas antigas? Você ia no Hangar. Quantos iam no Hangar aí? Aí, ó, galerinha do Hangar. Mas ia lá no Hangar. Curtia um metal lá, um heavy metal. E aí você... Enquanto eu vivia esse até os 19 anos, eu estava ali, perdidão. Eu até tinha uma profissão de fé por causa de uma conduta, desde criança, que a mãe me ensinou, mas o Deus que eu servia estava pregado numa cruz, não podia fazer nada para mim, e nem por mim, até porque eu não tinha como entendimento. Então eu perecia porque me faltava entendimento. Mas a hora que eu comecei a compreender, a partir do 2000, né? 99, esse homem que está aqui na minha frente, agora todo bombadão, levanta e faça uma pose para o seu irmão. Tem um sonho, cara, eu quero te ajudar, cara. Mas eu brigo com ele, mas é uma alegria de ver ele assim, né? Que dá, Pipe? O cara que chegou comigo, estavam quantos quilos? 67 de uso de crack, agora está com 90 aí, de músculo puro, meu Deus, cara. Agora ele quer ser o Tarzan de Itapuá, ele está morando em Itapuá, diz que ele quer ser o Jason Momoa, né? Mas já está 2 anos. 2 anos limpo. Por que eu falo do Rodrigo? É tão importante ele estar aqui. Porque o Rodrigo é o cara que prega o evangelho para mim. É o cara que vem com a Bíblia, entra dentro do caminhão que eu trabalhava na época e fala do amor de Deus para mim. E aí no final dessa fala ele pede para orar por mim. E eu já decepcionado com a questão cristã, um pouco temeroso, e também de deboche, porque foi bem, nos anos 90, foi bem a época que o Edir Macedo lança os demônios no microfone, lembra na televisão? Então eu chegava chapado em casa e me divertia vendo lá o Chucaveiro falando, a mulher Padilha, fazendo shows e shows. E eu vi aquilo. E aí quando ele chegou para mim e falou, viu, posso orar por você? Eu já lembrei daquilo. Falei, vai que ele põe a mão em mim, uma pombagira abaixo. Aí estamos perdidos. Começar uma risadadeira aqui e girar na cabine do caminhão e abandone. Eu falei para ele, pode orar, mas só não coloque a mão em mim. Ele, não tem problema. E ali ele fez uma oração, e na oração dele, ele falou coisas ali que me questionaram. E a partir daquele momento em si, eu não tenho sombra de dúvida que o Espírito Santo entrou na minha vida. Eu não consigo explicar aqui teologicamente para você, mas eu tenho essa convicção comigo. Porque o baseado que eu fumei logo depois já não era o mesmo. Já não tinha mais a loucura que eu tinha. Pelo contrário, foi além de condenação, já não era mais algo agradável para mim.
E aquilo ali continuou, de repente ele vai já durante a semana, e ele começa literalmente ali a me discipular, ele começa a mostrar coisas para mim, que até então começo a compreender. E eu digo para você que em 8 meses, eu já estava numa instituição chamada Jocum. Cadê? Ô, Jocumerado, vocês estão fracos, cadê? Vou falar de novo. 8 meses que eu estava já buscando viver esse evangelho, Deus me traz a vocação para mim, o chamado para mim estar inserido na Jocum. Glória a Deus. Nós temos uma Jocumerada ali. Seja bem-vindo ao nosso meio. Amém? Somos crentes aqui, glória a Deus. Ouvimos a voz de Deus aqui também, amém? E aí eu vou para Jocum, tenho todo o entendimento, eu busco viver aquilo que Deus tem para mim, tenho experiência transcultural, vou para Venezuela, bem no que o Hugo Chávez está assumindo, né? Já começo a ver todo aquele endemoinhamento no país, enfim, vivo lá, fico 2 meses lá, volto de novo para Belo Horizonte, que foi onde eu fiz a minha ETED, que é a Escola de Treinamento Discipulado. Deus me traz como vocação permanecer, que era um tempo que eu tinha que sair da minha cidade, realmente, hoje eu entendo isso, que talvez eu não fosse vencer, ou viver a correria, a drogadição, tudo que eu vivi na minha cidade. Eu fico aproximadamente 5 anos longe de lá, até voltar a fazer o que eu faço hoje. Hoje eu estou na minha cidade, raiz, natural, Rio Branco do Sul, né? Terra dos bugre, né? Dos baguazão, é lá. E podendo abençoar a vida de pessoas como nós abençoamos hoje, que é com a comunidade Cross, que é a casa de recuperação que nós temos lá, a qual nós ajudamos o menino a se livrar de um vício maldito, que tem atormentado a vida de muitos aí. Então, quando eu entendi isso aí, e comecei a compreender isso aí, eu acredito que Deus, além dele me separar para um propósito, o maior desafio, até nesses 25 anos que eu estou vivendo aí na fé, é buscar entender aquilo que realmente é direito meu. Aquilo que Deus me dá aqui como propósito para mim. E compreender essa filiação. Porque eu vou dizer para você, é muito mais fácil, às vezes, estudar sobre o Jacob Armínio. Né? É muito mais fácil querer aprender teorias de João Calvino. É fácil a gente aprender, só se pesquisar. Hoje não precisa nem ter os institutos, que o PIP tem lá, tem todas, né? E fora outros livros sistemáticos, né? do Barkoff, pegar lá do N. Gruden, tem várias aí. É fácil se chegar, você aprender uma teoria. Mas como é difícil você se apropriar de informações, ou seja, de palavra tão profunda e tão simples para a prática de vida tua hoje. Eu não estou aqui desmerecendo nada o aprendizado. Pelo contrário, eu louvo a Deus por isso. Testemunho aqui paralelo. Lembra quando eu falei que estava voltando a estudar? Já concluí. E já estou inscrito já no FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana, lá de Londrina. Vou começar agora em setembro. E estou animado para isso. Porque aqueles que me acompanham sabem como isso era um martírio para mim. Não terminar o ensino médio, ficar com aquilo amarrado. Daí chegava em certos momentos que eu escutava muitos falando. Eu incentivei meninos dentro da Cross, que fizeram faculdade dentro da Cross, e eu não avançava. Eu falava, pô, mas tá louco, tá amarrado Satanás, meu. Essa maldição, né, do Mobral em mim, eu preciso quebrar isso aí. Né? E eu pude quebrar, louvo a Deus por isso. Né? Então, eu não acho de todo errado você buscar um aprendizado, ter uma formação, ter uma qualificação, mas nós sabemos que, pelo menos dentro do meu coração, parte do princípio seguinte, que toda a teologia, se ela não tomar meus braços e não tomar minhas pernas, é só teoria, é só informação. O que eu quero dizer com isso? Tudo que eu aprendo da Escritura é para que eu viva. E não para que eu tenha só uma consciência para estar te cobrando uma coisa que eu não mexo um dedinho para viver. Não quero ser um fariseu. Quero ser alguém realmente que vive. Para que as pessoas, ao olhar para mim, possam ver Cristo através de mim. Amém? Lá no texto, no 17, do versículo, capítulo 15, a partir do verso 11, na verdade. Então o texto aqui, nós já vamos pular a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, beleza? O que você só precisa aprender dessas duas parábolas agora aqui? Que a ovelha perdida, Jesus está querendo falar o perdido fora. Quem é o perdido fora? Pecador e o publicano, coletor de imposto, beleza? Aquele que não tinha uma aliança.
Aquele que já não estava praticando nada, não estava indo na igreja, não estava comungando da hóstia, já não estava tomando da ceia, não estava rasgando nada, estava vivendo de forma deliberadamente o pecado. Beleza? Esse é o que está perdido fora. Por um outro lado, a dracma perdida vai fazer alusão àquele que está perdido dentro. E quem é o que está perdido dentro, que está ali ouvindo Jesus? Fariseu e escriba. Por que eu digo perdido dentro? Porque eles tinham o conhecimento, eles tinham o entendimento, mas eles não praticavam. Eles estavam tão perdidos quanto aquele que até então foi perdido fora. Aí Jesus vem e propõe a última parábola. Acompanhem comigo aí, a partir do verso 11. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Vamos pegar aqui a característica primária do primeiro filho aqui, ou seja, daquele que está perdido fora, que no caso aqui é o publicano e o pecador. E muitas vezes pode ser você aqui dentro também. Não estou aqui te criticando nem te condenando, mas quero alertar você em nome de Jesus, amém? Porque se for porventura, se tiver essas características também, reveja teus conceitos com Deus, peça perdão, alinhe tua caminhada e fala: Deus, me ajude. Preciso viver aquilo que o Senhor tem para mim. Primeira característica é que esse filho, que até então está dentro de casa, tendo relacionamento com o pai, mas por ele não se apropriar de uma verdade de como filho, de ser filho, ele tem uma característica que muitas vezes nós temos vivendo a vida cristã também, que é qual princípio aqui? A desonra do pai. Desonrar o pai. Então nós vemos aqui essa característica visível no texto aqui. Aqui nós sabemos que se você pegar na questão cultural, até nos dias de hoje e aqui também, né, vamos dizer assim, no contexto nosso hoje, nenhum filho em sã consciência chega a pedir a parte de herança para o pai em vida. E mesmo que o pai dê para ele, porque tem pais que dão, mas eles dão com aquela ideia de usufruto, né? Você pode até estar usando. Depois que eu morrer, passa a ser teu. Passa até você ser dono da propriedade. Mas enquanto eu não morrer, ainda ele é meu com uso teu. Você pode até usar isso. Então esse filho aqui, por ele não ter um conhecimento da sua filiação e nenhuma importância na relação com o pai, ele chega para o pai e desonra o pai. Ele chega para o pai e fala: viu, quero a parte minha aí. Tem como o senhor dividir a parte da herança? Aonde que se torna algo grave aqui no texto? Consegue ver algo grave aqui no texto? Aqui no texto, esse filho, ele chega para o pai, literalmente ele fala o seguinte: pai, para mim o senhor já está morto. Se tem coisa que existe de importância aqui no texto, que é o que Jesus está querendo mostrar aqui, tanto para eles ali na época, como para mim e para você hoje, é a importância da relação entre pai e filho. De você se apropriar da tua filiação e desfrutar daquilo que a Bíblia ensina você a viver aqui. Então uma coisa que eu sempre falo aqui, a Bíblia, ela não é um manual só daquilo que reprova você, o que você não deve fazer. Não, cara. Perca essa mentalidade, em nome de Jesus. A Bíblia, ela é um manual para que você se aproprie de coisas que você precisa aprender a viver aqui. Então você chega ali e diz que a Bíblia não, que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Aí você fica se martirizando porque você é um mentirosinho, desde o ventre da tua mãe, né? Aí, com o decorrer dos anos, de 3 a 4 aninhos, você começa a desenvolver essa mentira, até que hoje você é uma personificação da mentira, né? Você é um mentiroso em vida. E aí você aprende aquilo ali no texto, você começa a tua luta cristã em parar de mentir. Mas a Bíblia não me joga essa responsabilidade de um ser caído, eu e você, pegando simplesmente esse texto e começar a travar uma luta que é incansável para nós. Se Deus, se o Espírito Santo não habitar em você e não te der uma nova conduta de vida. E a nova conduta de vida é o seguinte: fale a verdade. Pare de falar mentira. Comece a ser um ser verdadeiro. E aí quando você olha para as Escrituras, você tem que aprender o seguinte: que nós achamos que a Bíblia é para fazer eu ser um ser espiritual aqui na terra. Simplesmente, e não é isso. A Bíblia não fala isso. A Bíblia vai falar que eu, em Cristo Jesus, eu já fui regenerado a ponto que eu já sou espiritual. Amém?
Nós já somos seres espirituais. Aí a Bíblia, ela tem que me ajudar a ser um ser humano melhor aqui na terra. Até que a campainha toque e você suba. Né? Campainha toque é, pô, morreu fulano de tal. Morreu ciclano. Morreu o pastor Pipe. Glória a Deus, aleluia. Não, sempre é uso. Né? Sempre quem está pregando, sempre joga por irmão, nunca é a gente, né? Morreu o Brunello. Puta, que dó do Brunello. E vamos no velório do Brunello, e vamos lá ver o Brunello. Morreu. Campainha tocou. Até aquele dia do tocar a campainha e eu subir, né? Morar junto com o meu Criador, porque é engraçado isso, né? Todos nós queremos ver Cristo, cantamos aqui, glória a Deus, aleluia, mas ninguém quer morrer. Queremos estar aqui na terra, esta vida, né, pastor? Então, nesse momento, o que eu preciso entender aqui é que esse filho, ele por ele não compreender essa verdade, ele vem e desonra o pai. Ele chega, ó, me dê a parte da herança que eu vou canelar. Eu vou tocar meu barco, vou sair, não consigo mais viver com o senhor aí, seu irmão chato meu aí também, não quero viver com ninguém, vai embora. Continuando o texto. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo de modo irresponsável. Eu já vi muita gente pregar aqui e falar o seguinte, que o contexto onde ele está inserido fez com que ele fosse um picareta maior e gastasse e perdesse tudo que perdeu aqui. Vocês acreditam nisso, não? E não é verdade mesmo. Essa picaretagem aqui, ou seja, essa sem vergonhice do filho, já estava ali dentro de casa com o pai. O simples fato dele ir no ambiente e viver de forma irresponsável só é fruto daquilo que ele já era dentro. Ele só praticou aquilo, beleza? Por que eu falo isso? Porque nós temos um pensamento aí fora que diz que a ocasião faz o ladrão. E muitos acreditam nisso. Isso não é uma verdade. O ladrão, ele já é ladrão. A ocasião só vai evidenciar aquilo que ele já é, beleza? Então, aquilo que você pratica muitas vezes com o pecado, quero trazer uma paz para você pecar em paz, beleza? Não se condene, porque você é isso aí mesmo. Você só precisa chegar diante de Deus e assumir. Falar, Deus, eu sou esse picareta, pai. O Senhor me perdoe. Eu luto. Mas quando eu vejo, quanto mais eu luto, mais eu caio nessa área. Boa notícia para te dar. Sabe por que quanto mais você luta, mais você cai? Porque você é esse cara. Você é essa pessoa. E o que basta para você é chegar diante dele com humildade e falar, pai, pequei contra o Senhor. Eu sou pecador. E vou falar bem sincero, eu ainda só estou aqui na frente do Senhor porque isso aqui que eu estou vivendo, se ele não me prejudicasse mal, eu ia continuar vivendo. Sempre falo lá para os meninos. Se o crack não fosse tão devastador como é, cocaína, usar droga, bem capaz. Muitos talvez não iam nem querer cogitar em parar. Talvez até aquele que vos fala aqui tivesse chapadão de maconha, agora pregando. Pô, cara, Deus aqui, cara. Né? Ele que criou a raiz, cara, tá ligado? Porque se tem coisa que nós que já vivemos isso, nós não podemos falar, e é o que eu tenho aprendido e tenho abordado os meninos aí fora, é dizer que o uso é ruim, cara. O uso é ruim, Rodrigo? Quantos anos você usou crack? É ruim? Pô, o cara é geólogo. O cara passou em primeiro lugar, vou gravar ele, daqui um pouco ele fica louco de faceiro. O cara passou, foi uma das primeiras notas na Federal, foi do cara. O cara tem vídeo dele no Fantástico, falando de minério. Tem, vou mandar no grupo lá da Goba para vocês verem. Mas o cara mandou, o cara trabalhava dentro da Votorantim, lá no Saival, das maiores mineradoras. Extração de minério no estado do Paraná, ou melhor, na América Latina. O cara estava lá. Mas o cara abandonou tudo isso. Agora ele enche os olhos d'água quando eu falo isso. Só que ele não abandonou só isso. Ele abandonou 3 filhos. 3 mulheres. É. E ele está entrando agora ele está entrando na fase. E agora ele está pegando a unção do Fábio Júnior. Ele quer ter mais. Ele quer ter mais umas 8. Né? Tá amarrado em nome de Jesus. Está amarrado. Vai ter uma só. E chega. Mas eu estou falando dele aqui. Mas e quantos? Quantos outros? Eu já recebi psicólogo lá.
que eu ia falar de coisas emocionais e fisiológicas, o cara até me corrigia. Eu já recebi pastor lá formado pela Fabapar, aqui, que é uma das maiores faculdades teológicas aqui no estado do Paraná, que é a Batista. Aqui. O cara formado, o cara lá por causa do crack. Eu já tive a oportunidade de ajudar numa outra comunidade que eu trabalhei, médico. O cara era médico, plantonista. O cara cumpria o trabalho dele, ele chegava em casa, pegava o botijão de gás dele para ir trocar por crack. Aí vamos chegar e dizer que isso é ruim, sendo que cientificamente já comprovou e que equivale a aproximadamente como 9 orgasmos sexuais, a primeira bola que o cara dá. Aí vamos dizer que é ruim? Não. Então eu louvo a Deus porque o crack, seja qual a droga, chega no nível de devastação total. E não é por causa da droga em si, mas por causa da maldade, por causa do ser caído que já está dentro de si. Até porque eu não estou aqui fazendo apologia que Jesus, o Evangelho, é só para resgatar eu, Rodrigo, Padilha, os demais, os piá que estamos aí passando e vencendo a cruz. Não. Jesus não morre na cruz para restaurar a tua conduta moral. Se você é mentiroso, fazer você parar de mentir, não. É muito mais além do que isso. Até porque eu parto do princípio que tanto parar da droga como mudar a conduta moral, tem muita gente que consegue sem Deus. E aí você vai chegar a pregar o evangelho para ele e vai falar que, irmão, eu não precisei desse evangelho para viver o que você está vivendo. Que bom que está sendo bom para você, mas para mim não precisou. E daí mata a gente. Eu só criei vergonha na cara. Muitos falam para mim, eu já ouvi isso aí. E daí quando fala isso, se você não tiver um princípio correto daquilo que é o porquê Cristo morre na cruz, o porquê essa relação com o Pai de novo, você fica sem argumento e vai embora com o cara está achando que está certo. Falando, realmente, o cara achava que Jesusinho dele aí morreu só para tirar ele do vício. Então não é. Então esse filho que está aqui, ele demonstra para mim que a origem pecaminosa pós-adâmica do ser caído já vive em cada um de nós. E se Cristo não vir mediante a graça dele, te eleger nele, ter separado o pecado, você pode morrer tentando parar de pecar, você não vai conseguir, meu irmão. Então, quando eu falo que eu vou te dar paz para você pecar mais na paz, não estou falando aqui para te dar liberdade para você continuar na miséria. Mas estou falando só para você aprender a lutar da forma correta. E o lutar da forma correta, Tiago nos ensina lá no capítulo 4 ou 7, ou 7 e 4, nunca lembro. Quer pôr para mim lá, Tiago 7, versículo 4. 4, 7? É, até porque não vai ter 7. Tiago 4, 7 vai dizer, sujeitai-vos, pois, a Deus. Olha lá, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós estamos sendo atentado, provado, que você consegue discernir que é uma obra maligna, a maior erro nosso é querer estar lutando com o bicho. Para de lutar com o bicho te dá uma rasteira. O bicho te arrebenta no cacete. Não lute com ele. Faça aquilo que o início do texto diz ali. O que o início do texto diz? Se sujeitem a Deus. Se submetam a Deus. Eu já dei esse exemplo aqui uma vez, torno a dizer de novo. Eu tinha um irmão mais velho que eu, já falecido, e não tinha boca. Nós podíamos ir lá para o Abrantes, para onde fosse, se eu estivesse perto dele, ninguém mexia comigo. Um dia o cara roubou um bonezinho que eu tinha do Celtic Boston, na época era uma folia de andar com boné, lembro disso, 90 e pouco. Ah, por quê? Eu falei, não, vai ficar com o boné? Então, já volto. Fui lá, chamei meu irmãozinho, um pouco maior do que eu, mais forte que eu. Chegou lá, falou, vem aqui. Pegou na mão do cara, apertou a mão do cara, fez ele se ajoelhar no chão, falou, deu o boné pro meu irmão. E peguei o boné de novo, saí louco de faceiro. Falei, viu? Ó, fiquei até mostrando o bonezinho para ele. Eu digo, por que eu dou esse exemplo? Porque esse exemplo está aqui. É o exemplo da lei do irmão mais velho. Quem tem um irmão mais velho, metido a briguentão, que tinha um rótulo já de bandidão, que era o caso do meu, ninguém mexia comigo, o cara pensava 2 vezes. Eu já cheguei a entrar na briga de escutar pessoas falar, é irmão do Hermer, é irmão do Brunello. Os caras, opa, cara, e já começar a conversar comigo e já não queria nem brigar mais. Então aqui nós temos esse princípio também. Se sujeitou a Deus, não quer dizer que o miseravão vá ficar com medo de você porque você é o escolhido. Você é o Neo que saiu na Matrix. Não. Ele vai olhar para você e vai temer você porque você está sujeito a quem? A Deus. Então o miseravão ele tem que olhar para você e temer você, não por causa de você em si, pelo contrário, porque você está sujeito a Deus, aprenda isso. Então a Bíblia, ela me traz como entendimento, nos 66 livros que eu tenho aqui em mãos, que você também tem, que você precisa aprender a se apropriar daquilo que é direito teu, cara.
É direito teu você olhar isso aqui e falar, Deus, eu sou essa pessoa mesmo. O Senhor me perdoa. Então esse filho aqui, você vê que ele vive isso. O texto continua. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Já ouvi berrações dessa mensagem. Que por você ser um amaldiçoado, por não honrar teu pai, aonde você pisar, você amaldiçoa o lugar também. Gente do céu, misericórdia. Deus tem misericórdia de nós. O texto aqui não está falando sobre isso, irmão. Pelo contrário, ele foi lá, ele gastou tudo que tinha. Aí porque ele estava vivendo no meio de um bando de picaretagem, também ausente de Deus, aquele lugar foi por água abaixo. Aí o texto aqui fala que ele, passando necessidade, ele faz algo. Ele volta para casa, se redime com o pai e continua sendo filho. É isso que o texto diz? Não é. Diz assim, 15. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para seu campo para cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar e irei até meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, estando ele ainda longe. Seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Então o que o texto aqui está me ensinando? O texto está mostrando aqui para mim, e eu também já ouvi essa pregação e também já falei sobre isso, que o Espírito Santo entra nele. Olha que ele está cuidando dos porcos. E algo acontece. Ele cai em si. Ele vê a situação dele e ele volta para a casa do pai. O texto não está falando sobre isso. E digo para você sem medo que o Espírito Santo não entrou nele aqui. Pelo contrário. O que faz ele voltar para a casa do pai é uma necessidade, é uma fome. Não é o quebrantamento. Não é uma mudança de mente. Não é uma compreensão do seu estado natural pecaminoso e reconhecer quem o pai era. Então, devido a uma necessidade, fez com que ele fosse. E isso não é diferente de mim e de você. Eu vou dizer de mim. Eu estava perdido na droga. Eu não aguentava mais a vida que eu levava. Eu era usuário de back na época. Graças a Deus não tinha crack. Crack chegou em 2000, né? 99 para 2000. Estourou o crack. Eu paro em 99, pela graça de Deus. Louvado seja Deus por isso. Conhecendo o meu estado de fissura, eu tinha morrido no crack se eu tivesse conhecido o crack. Mas o pó não era suficiente para mim, então eu pego água normal, seringa de insulina, cocaína, mistura e veia, direto, fazendo isso aí. Então eu sei as dores que eu tinha no braço, eu sei a luta que a mãe, 4 horas da manhã ou 5 horas da manhã, quando ela abria a porta para mim, que ela olhava meus braços. No outro dia, quando eu me dava no luxo de ajudar meu pai, que tinha na época a carreta, e eu ajudava ele, quando eu ia carregar para ele, um sol lascado que estava e eu de blusa. E os mais velhos olhavam para mim, meu Deus, esse filho do Brunello está louco. Tamanho calor desse e ele com blusa. E eu andava com blusa para esconder meu braço. Porque às vezes eu errava o baque na veia, ele criava um hematoma na carne e ficava feio aquilo. E eu, por causa da minha fissura, eu ficava enfiando ali, tentando tirar o líquido ali para tentar aproveitar a droga que eu joguei no braço. Então eu não aguentava mais aquela vida. Então, quando eu fui para Cristo, vou ser sincero, quando o abençoado vai lá e prega para mim e começa a falar que existe uma alternativa, eu fui porque eu precisava me ver livre disso. Mas no decorrer dessa caminhada, Deus, na sua infinita misericórdia, começou a fazer com que eu entendesse que era muito mais que se livrar de um vício, que era muito mais que abandonar a droga, que era muito mais que abandonar a prostituição, e sim viver aquilo que Ele tinha para a minha vida, na sua existência, ou seja, naquilo que como propósito, como Paulo fala lá em Efésios 1, voltar novamente e ser semelhante a Cristo. Ser alguém que ama o próximo, ser alguém que ajuda a pessoa, ser alguém que já não vive mais olhando o seu próprio umbigo, mas aprende a olhar a necessidade do próximo. E aí o texto aqui vai falar o quê? Que ele sentindo essa fome, ele se tornando escravo, então você vê aqui que ele, por ele não ter consciência de filiação, ele demonstra aqui a sua consciência de escravidão,
Por que eu friso isso? Porque ele se sujeita a trabalhar para outra pessoa. Ele não volta para casa de imediato, ele vai se sujeitar a uma outra casa, uma outra chácara. Para que você entenda, um escravo naquela época, ele só podia andar em lugares delimitados pelo seu senhor e tinha que ser descalço. Então eu gosto de pensar que esse cara ele tinha uma mentalidade tamanha de escravidão e não de filho, que a hora que ele chega para pedir emprego, o cara olha para ele e vê ele ali, né? Não tão desleixado, mas ele com a sandália no pé, vê ele bem vestido. Então ele estava com uma herança e foi lá, levou sorte, azar de gastar tudo. Ele vive aquilo ali, o cara chega, ó, eu tenho emprego para você. Você quer entrar? Quero. Então só peço, por gentileza, tira a sandália tua, coloque ali no cantinho. O texto não diz isso. Questão cultural, estou viajando aqui. Coloque a tua sandalinha ali, porque você vai ter um emprego aqui para você. Aí nós sabemos aqui que para a cultura judaica, chegar próximo de porco, do animal ofendido, a lei falava que já era abominável para ele. E aí o texto aqui não só, ele se sujeita a ficar descalço, a ser devoto a um Senhor, como também ele se sujeita a desonrar ainda mais a classe dele, que é cuidar dos porcos aqui. Então lembre, quem está ouvindo essa mensagem? Fariseu e o escriba. Eles estão indignados já. Fala, não, além de apedrejar esse filho, para nós já tinha morrido. Só dele pedir par de herança, já tinha apedrejado ele em praça pública. Aí o miserável agora vai e tira a sandália do pé. Aí vai lá se sujeitar a um outro senhorio. E aí ainda, além de tudo, vai lá cuidar de porco. Não, chegue fogo nesse piai. Vamos chegar fogo nesse piai. O que nós aprendemos aqui nesse texto? Um abismo gera outro abismo. Para aqueles que acham que só um cigarro não faz problema, a tendência sempre é te puxar para mais coisas. Ah, só um copo de cerveja? Você tem controle, irmão? Não estou aqui fazendo apologia e te condenando, por causa do que você toma um copo de cerveja. Mas a tendência nossa, devido a que você não ter uma comunhão profunda com o Pai, não ter uma relação com o Pai, até aquilo que poderia ser algo que você domina e simples para você, tem uma tendência a dominar a tua vida. Então você precisa olhar sempre o seguinte, não, o que nós vamos condenar? Vamos criar a lista do que nós podemos fazer, o que nós não podemos? Não, a Bíblia não fala isso aí. Pelo contrário, a Bíblia vai falar que se você não estiver sujeitando a Deus, que o príncipe deste século, ou seja, você já está dominado por outra influência, ou você serve a Deus ou serve Satanás. Vamos ser sinceros, não existe um outro termo aqui. Né? Então você precisa olhar para isso aqui e falar, pô, aonde mais eu tenho que chegar para mim me render ao Pai? Aonde mais eu tenho que chegar para mim entender que eu sou filho? Aí o texto continua. Que o filho chega, cria todo um cenarinho na mente dele e fala, pô, vou chegar lá e vou falar o seguinte, pai, eu pequei contra o Senhor, mas eu nem quero ser chamado teu filho. Me coloque como um escravo aí. Porque o escravo aqui, o servo, ele vem da raiz do doulos, que é a mesma coisa que escravidão. Sou escravo teu. Me coloque como teu escravo, não precisa nem eu ser mais teu filho. Só porque eu possa comer bem e desfrutar daquilo que o pai até então podia dar para mim e para você. Então deixa eu te levar a entender aqui o seguinte. Todas as vezes que você vive com Deus, que você busca ter uma relação com Deus, olhando simplesmente para a mão de Deus, com base naquilo que Ele pode fazer por você, você está vivendo como um escravo perante Ele, não como filho. Porque um filho ele não se importa com as mãos do pai, com aquilo que o pai pode fazer ou deixa de fazer. O filho está preocupado com a presença do pai. Aquele dito popular, que é uma verdade, que se só dá valor quando perde, eu fazia já 20 anos. Desde que o meu pai faleceu, eu nunca soube o que era chegar, por exemplo, num dia dos pais, e, por exemplo, chorar ou lembrar dele. Eu não sei quantos já perderam o pai aí. Bastante tempo. E parece que agora é só lembrança, né? Não tem aquela coisa afetiva, a não ser que você pegue uma foto, a não ser que você pegue uma música. E daí, nesse dia dos pais, agora eu fiz isso. Falei, pô, deixa eu entrar numa pira aqui. Quero dar uma choradinha. Quero tentar ver se eu consigo chorar. Peguei um Luan Santana. Tá amarrado, vem capaz. Que é trash metal, vai pegar Luan Santana. Fiquei no quarto, coloquei... ancestrais do milionário Zé Rico.
Aí ali eu fui longe. Fiquei lembrando, dentro da cabine do caminhão, sem comunicação nenhuma. A única comunicação era: desça, bata os pneus e vamos almoçar. Mas tinha essa comunicaçãozinha com o velho. Aí comecei a viajar naquilo, não me aguentei, rapaz. Penso que o dia que me ardeu a vista, e choro. Aí já bateram na porta, eu tranquei a porta, os meninos: rapaz, o que está acontecendo? Deixa eu aqui. Daí a mais nova: tá chorando. Eu falei: deixa o pai aqui. Mas chorei, rapaz, chorei. E é uma tristeza, porque você, quando você perde, você dá valor, cara. E que vida miserável é essa nossa? Saber que eu vivi com o pai até os 20 e poucos anos ali, teve coisas que eu poderia ter falado para ele, porque o luto, na verdade, que muitas vezes você vive e não consegue, você se engole, quando você não consegue falar, o luto, na verdade, você precisa passar, não é por causa da falta da pessoa, é porque você se martiriza por coisas que você deveria ter feito, ou poderia ter falado e feito e não fez. E aí que luta é pra gente isso? Se chegar ali: pô, cara, não tenho meu pai mais. E esse miserável aqui, ele não entendeu isso aqui. Porque ele não estava preocupado com o pai, ele estava preocupado com aquilo que o pai podia fazer para ele. E essa pergunta que eu fiz aqui: pô, eu nem queria que o meu pai tivesse, queria que o meu pai tivesse aqui hoje, que não fizesse nada para mim. Queria só que ele existisse. Para que eu pudesse abraçar ele, pudesse olhar para ele e falar: pai, como eu amo o senhor. Obrigado, porque o senhor me ensinou, por exemplo, a dirigir. Não é uma coisa tão simples, mas que a gente não faz. Quantos tem o pai ainda aí? Quantos tem a mãe? Então fale, amado. Use a semana e fale. Já faz uma semana, 2 semanas que não conversa com eles, ligue para eles, vão atrás deles. Abracem eles. Porque depois que acabar, não adiantou. Bem que aquele miserável estava certo. Um dia eu fui na Gólgota, ele falou, meu. Então aproveite, faça isso. Ah, mas o pai não me deu amor. Não importa, amado. Vá lá, demonstre. Você tem o amor de Cristo hoje. Você está aqui, você está buscando entender o que o Evangelho tem na tua vida. Eu pude entender isso, que aquilo que o meu pai não deu para mim, eu pude dar para ele em vida ainda, a ponto de eu ter a certeza e convicção que eu vou ver ele no céu. Meu pai morreu em Cristo, tenho paz disso. Louvado seja Deus por isso. Então nós precisamos entender isso. Aí continuando, nós vemos aqui o pai agindo com graça, amor, justiça e redenção. Amor, graça, justiça e redenção. O que ele faz? Acompanhe comigo. Versículo 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, a graça, vestiu, pondo-lhe um anel, autoridade. Estamos falando aqui a respeito de amor, nós temos o amor do pai para com seu filho. Justiça, né? Coloque sandália nos pés, aqui ele já não é mais escravo, ele não vai entrar aqui dentro trabalhar para mim, fazer algo por mim, não, ele é meu filho, independente daquilo que ele faça ou deixe de fazer, ele é meu filho. E vamos matar um novilho cevado, para nós termos uma festa aqui com ele. Vamos comemorar aqui com ele. Aqui nós vemos aqui na tradição, que o simples fato do pai sair da onde ele saiu e correr para o filho, isso era um ato de desonra para o pai. Era vergonhoso para o pai isso. Porque segundo a tradição da época, fala que eles tinham uma estola, ou seja, um saião que ia até a canela deles. Então era bem improvável ele não ter ali uma liberdade para ele correr. E o que se entende no texto, que era como se o pai puxasse, mostrasse as canelinhas dele, né? Mostrasse ali as partes de baixo dele e falou: pô, eu vou correr. Por quê? Porque ele não se importou com aquilo que era tradicional, aquilo que era lei, aquilo que era moral ou não. No sentido deles ali. Mas ele se importou o seguinte, ele visualizou e viu o filho ali. Falou: não, meu filho está voltando. E ele corre para o filho, o que ele faz? O texto diz que ele abraça, que ele beija, que ele se importa com ele. Filipenses 2, Paulo vai falar aqui que Jesus, na sua imensa glória, na sua tamanha majestade, ele passa por um processo aqui que no grego, aqui nas traduções, os pensamentos teológicos trabalham a ideia da palavra kenosis, que seria se esvaziar. Quando nós olhamos aqui no se esvaziou de si mesmo, às vezes é muito pobre para nós pensar no se esvaziar é jogar coisas de si, deixar coisas de si. Mas o texto aqui, na profundidade do texto, é como se fosse assim. Deixa eu pegar aqui. Era como se fosse algo tão grande
mas tão grande que não só se esvaziou, mas ele se comprimiu na sua pequenez tamanha para ele poder entrar. Não dê risada, isso aqui é algo sério, mas é como se fosse assim. Imagine que ele se comprimiu da sua glória no ventre de Maria e ele pôde fazer o quê? Sair de forma vaginal e virginal. Ele entra na terra para se humilhar de forma corpórea, para se importar comigo e com você. Aleluia. Porque ele se importou comigo e com você. Ele olha para mim e para você, ele fala, pô, eu vou deixar de toda a glória e vou habitar no meio deles. Eu vou habitar num corpo terreno, que eu até então não sei o que é isso, mas eu vou habitar nisso. E lá eu vou aprender a ser um ser humano melhor, para mim poder mostrar para eles que é possível e vou me entregar por eles. Então ele, independente daquilo que você fez ou deixa de fazer ou faz, ele se entregou por você porque ele ama você. E quando Deus olha para mim e para você, o amor dele para mim e para você está por intermédio daquilo que Cristo fez por mim e para você através da sua justiça. E você precisa crer nisso, cara. Porque se você não crer nisso, me perdoe. De domingo a domingo você vai vir aqui, vai ouvir palavras, e vai ser simplesmente um bom ouvinte. Mas alguém que vive se enganando, porque não pratica aquilo como verdade para você. E para finalizarmos, nós vemos aqui a outra história do outro irmão, que aí me vem a preocupação. Você talvez não esteja lá fora. Talvez o tempo teu de passar lá fora já passou. E eu digo para você, eu venho para o Evangelho em 99. E eu vivo até 2014. Um Evangelho, a qual me ensinou a ficar perdido dentro da minha própria casa. Da minha própria casa, que eu digo no quê? Na minha própria denominação. A qual eu já tinha sido ordenado pastor, a qual eu já sabia dar uma palavra, a qual eu já era responsável por jovens, a qual eu já tinha ali algumas características que eu fazia. Mas sempre no meu coração, eu estava fazendo algo para Deus, para que Deus me desse algo. A característica que estava intrínseca dentro de mim era a meritocracia. E aquilo que quando eu deixava de fazer, parecia que eu estava devendo para Deus. Mas quando eu fazia algo para Deus, era como se Deus estivesse devendo para mim. Você está entendendo? Talvez você esteja aqui achando que Deus está devendo para você. Ou simples fato de você pegar o QR Code ali e ajudar a comprar o equipamento de som, né? Talvez aqui a galera do louvor saiu e está sentado aqui com a satisfação no coração, achando que cumpri minha função. É? Que nem aquele, cara que não, eu sei que não, precisa se balançar a tua cabeça. Eu sei que não, em nome de Jesus. É? Mas aqui não, porque aqui nós temos vivido o Evangelho, glória a Deus. Mas quantas denominações, quanto povo que se diz, o meu povo, está lá fazendo coisas com meritocracia. E agora tem mais uma ainda, que nós vamos começar a viver também aqui, que são as paletas de cores da roupa de vocês. Se vocês não se ordenam, se vocês não melhorar essas vestimentas, igual cinza, tudo igual. Não é assim? Nós temos hoje nas igrejas, tem igreja aí. Eu estava conversando com a família essa semana. O cara se queixando para mim, falando que eu tinha que começar lá de novo com a Gólgota no Rio Branco, que já andou com nós. Daqui a pouco chega a mensagem da pastorinhazinha dele e fala, olha aqui, rapaz, que tristeza. A hora que eu fui ler a mensagem, meu Deus do céu, abandone essa vida. Que era aniversário da igreja lá e tinha passado as paletas de cor lá que ele tinha que vestir para ir tocar, que ele tocava, né? Toca no louvor. Não. Você tem que viver isso aí, irmão. É o que Deus tem preparado para você. A gente sabe que não é isso aí, irmão. E eu louvo a Deus por esse lugar aqui, porque desde que eu vim para cá, eu vim extremamente ferido. Eu estava passando por situações que eu tive a oportunidade de chegar para o Pipe, expor para ele. A única palavra que ele falou para mim na época foi o seguinte, cara, assim que nem você, tem vários lá na Gólgota. Quer ser mais um lá e nós viver tudo junto? Hã? Oh, e não mentiu, e é uma verdade mesmo. Nós estamos lá, cara. Estamos lá tentando viver o Evangelho, um ajudando o outro. E realmente, desde que eu vim para cá, não vou dizer assim só de mérito da comunidade Gólgota, mas a forma como tanto eu ouvia o Pipe quanto os demais a expor a palavra, me levou a entender que realmente eu estava vivendo um Deus da lei. Eu estava servindo um Deus, e não tinha eu dentro de mim a consciência de ser filho que estava servindo o Pai, fazendo algo para o Pai. Olha aqui o texto, para nós finalizar. O filho mais velho, a partir do 25.
O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e danças, né? Músicas e danças, estava todo mundo festejando. Filho morto, o filho derrotado, o miserável que foi lá, gastou tudo a parte da herança, né? Voltou para casa. Pô, vamos festejar, vamos glorificar. Aí o texto diz, e chamando um dos seus servos, 26, perguntou-lhe, que era aquilo? E este lhe respondeu, teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele, com grande alegria no coração, falou, que alegria, vamos ver o meu irmão, quero beijá-lo, quero abraçá-lo. Mas ele se indignou e não quis entrar, então o pai saiu e insistiu com ele. Gente, a grande característica que você consegue ver estando dentro da casa, porém perdido, é quando você não ama o teu próximo. Quando você não consegue enxergar o teu irmão que está aí no teu lado como teu irmão. E quando você não consegue enxergar o abençoadinho que está usando crack, que chega no sinaleiro a tentar você lá bater no vidro, né? Para você abrir o vidro, para ele enrolar você que está com fome, você dá ali 5 contos para ele fumar a metade de um crack. Quando você não consegue olhar ele como teu irmão, porque ele também é teu irmão. A prostituta que está perdida aí fora, o cara que está perdido na droga, o pedófilo que está abusando agora, nesse exato momento, de uma criança, é teu irmão também. Porém, de acordo com a Escritura, cego de entendimento. Ele não está conseguindo enxergar aquilo que você está conseguindo enxergar, porque nós não somos melhor do que eles. A potencialidade de pecado que existe no coração deles é o mesmo no meu e o teu. Eu sei que escandaliza alguns aqui, mas eu gosto de frisar isso. Depois, se quiser se acertar comigo ali fora, eu te espero ali fora, bem de boa. Mas a mesma potencialidade para nós, homem e mulher também aí, que quando fala disso é horrível para nós, mas a mesma potencialidade de pecado que existe no coração de um pedófilo que abusa uma criança de 8 meses, está no meu coração e no teu também. Talvez você só não se inclinou para esse mal. E louvado seja Deus por você não se inclinar. Louve a Deus por isso. Mas tem pessoas que estão inclinadas aí, ó, que não pode passar na frente de uma creche. Né? Que o doce preferido dele é pé de moleque. Só para quebrar a tensão, pastor. Não fica muito endemoniado. Time favorito, Golden Boys. Já começa a pirar. Abandone, volte para cá, para nós sinalizar. Amado, entenda isso em nome de Jesus. A potencialidade está no meu coração e no teu coração igual. Amém? Louve a Deus que mesmo em pecado você não tem tais práticas. Louve a Deus por isso. Mas você não é diferente deles. Você só é diferente porque 2 Coríntios 4,4 fala que o príncipe desse século cegou o nosso entendimento, para que nós não compreenda a revelação do amor, da obra de Deus, a justificação por intermédio da cruz do Calvário. E se você está compreendendo, não é mérito teu, é porque ele já descortinou o teu entendimento. Louve a Deus por isso. Eu louvo a Deus por poder estar falando isso, porque eu sei que não é mérito meu isso que eu estou entendendo aqui. É o Espírito que habita em mim que nos traz essa consciência para que vivamos de forma livre na graça. Então esse filho aqui, ele mostra essa característica que muitas vezes nós temos de forma religiosa de vir nos cultos, domingo a domingo. Chegar aqui e achar que o Simples Sato se arrumou uma cadeira, que você está fazendo, Deus está me deu, senhor. Arrumei as cadeiras hoje. Troquei o lixo, dei uma lavada no banheiro. Estou recebendo os irmãos no paz do Senhor, estou aqui junto, louvando. Fecho o meu olho com maior intensidade e faço aquela oração. Glória a Deus, podia estar lá se drogando lá fora, mas estou aqui dentro da igreja. E aí você começa a expressar de forma inconsciente, muitas vezes achando que, cara, você está fazendo um favor para Deus para estar aqui. E aí o sentimento é pior ainda, que você vem num lugar como esse, e você começa a criar ritos religiosos dentro de você, como se a única pessoa que não fosse convertido fosse Deus. Daí você começa a criar coisas para fazer, para Deus olhar para você e se convencer. Falar, agora eu achei o crente lá. Lá dentro da Gólgota, perto do cemitério. Achei os caras. Ô Rodrigo, ô Bob hoje. O quê? Aquele solinho que ele fez no teclado tocou em mim. Tocou.
Aí ele olha para Jesus, já olha, né, para os serafins e... Oh, pare, nem quero ver a asa de vocês. Estou vendo lá, ó, lá. Rodrigo é o nome dele. Aí ele convence através dessa crentice, mas na intenção no coração dele, só esperando para Deus ir e abençoar ele. Para sair desse domingo aqui dizendo, pô, cara, hoje o culto foi benção, né? Mas o que qualifica o culto ser benção? O louvor? A música que mexeu o teu coração, teu sentimento? Tocou na tua alma? Tudo aquilo que o Pipo falou, desde que nós chegamos ali, desde o simples fato de você sair de casa, quantos livramentos você teve, talvez um carro aí podia ter te moído. Na estrada aí Deus poupou você que você nem vai saber. Você nem sabe. O simples fato da misericórdia dele ter se renovado pela manhã, a causa de não sermos consumidos, já é motivo de você chegar aqui e glorificar Deus. Ter um coração grato. Aprender a olhar para as pequenas coisas, entender que Ele é teu Pai e quer ter relação com você, de pai e filho. Esse filho aqui chega para o pai e fala, pai, eu não vou entrar, cara. Não vou entrar. Porque esse lavageiro aí que voltou, que o senhor disse que é meu irmão, que não é meu irmão, usou tudo que tinha. Inclusive a indignação dele aqui não era simplesmente tão simples. Se foi dividido em duas partes, a herança. Esse novilho aqui, agora que foi assado, era de quem? Fale para mim, de quem era? Pô, rapaz. Aí ainda vem comer o que é meu. Vem ainda pegar o que é meu. Daí o texto da argumentação para não entrar em casa é a pior de todas, que muitas vezes nós fazemos também. Pai, quanto tempo que eu trabalho para o senhor aqui? Porque é o que o texto diz. O texto fala, tantos anos eu te sirvo. A palavra servir aqui, raiz, escravidão. Tantos anos eu sou teu escravo. O escravo é aquela ideia assim, a cerca lá está quebrada, os bois estão saindo, os gados estão fugindo. Vá lá e feche para mim a cerca. O servo faz o quê? Pega todos os utensílios para reformar a cerca e vai lá arrumar a cerca para o seu senhor, porque foi um pedido feito. Aí ele arruma a cerca, chega lá para o senhor, com aquele coração de meritocracia, fala, senhor, já fiz lá. Inclusive estava aquela cerca quebrada e tinha mais umas coisas que tinha para arrumar, eu já arrumei também lá. Né, para querer ter o coração, falou, ó, fiz além ainda do que o senhor me pediu. Escravidão isso. Filho, o gado está fugindo lá, a cerca está rompida lá. Consegue pegar umas ferramentas e alguns servos e ir lá cuidar daquilo que é nosso? Que não é o que o pai fala? Tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu. Então você não está trabalhando para mim, você está cuidando daquilo que é teu. Então, por que esse texto está aqui? Por que Jesus frisa isso? Para que o irmão entendesse, cara, não é esse teu filho, que pode ver que é o que ele fala. Esse teu filho volta, o senhor faz festa para ele. Não é teu filho, é teu irmão, cara. Somos parentes, porque ele é meu filho, mas é teu irmão. E teu irmão estava morto e voltou para dentro da casa. Ele foi achado. E aí o texto, para finalizar, diz... Ele, porém, respondeu ao pai, há tantos anos te sirvo e nunca obedeci a uma ordem, nunca desobedeci a uma ordem sequer. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Cabrito aqui, só o escravo falava, cabrito é carne dura. E o cabrito o pai dava realmente para os escravos comer. Então você vê que o coração dele mesmo, junto com o pai, ele também ainda tinha esse coração de escravo. Então, em nome de Jesus, para nós finalizarmos, o que eu queria deixar para você nessa noite é muito importante você ter comunhão com o Pai por intermédio das Escrituras. Sempre é falado, sempre é frisado isso aqui. E eu ainda sou até mais chato ainda de falar isso, porque não me entra na cabeça. Você dizer que ama alguém e você, no mínimo, não querer ter tempo com essa pessoa. Tem como dizer que eu amo a Aldete e quero estar em qualquer lugar, menos junto com a Aldete. Não existe isso. Então não tem como você dizer que ama a Deus e não ter comunhão com Deus por intermédio daquilo que Ele se revela e fala com você. Que é por intermédio da palavra. Por intermédio da Escritura. Então tem duas coisas que você precisa cultivar na tua vida e persistir nisso. Surrar teu corpo para isso, se necessário for. Leitura das Escrituras e comunhão com o Pai por intermédio de oração. Ele tem prazer de conversar com você. Deus tem ministrado isso no meu coração, porque eu tenho dificuldade de orar.
Porque eu não tive relação com o pai, já falei isso aqui uma vez. Nunca tive conversa, diálogo produtivo com o pai. Né? Compensação hoje, converso demais com as minhas filhas. Peco por excesso até, porque eu não quero que elas vivam o que eu vivi. Então uma coisa que nós temos que aprender é a seguinte, que às vezes nós refletimos isso para com Deus. Pelo contrário, Deus já ministrou meu coração. Eu não sou igual ao teu pai. E o teu pai só deixou, não falou com você porque ele também não teve. Aí você consegue entender, agir de misericórdia com a pessoa, entender a pessoa. Então Deus ele tem prazer de conversar com você, Ele quer ouvir você. Ele quer que você fale. Ah, mas o texto diz mesmo que não sai a palavra da minha boca, Ele já sabe. Sabe, claro que Ele sabe. Mas Ele quer que você fale. Que você aprenda a falar e ter comunhão com Ele. Porque a pior coisa que penso eu, para um filho e para um pai, é uma relação de filho e pai a qual não existe essa verdade intrínseca nos dois. O filho se aproxima do pai só porque quer as coisas. E o pai só pede para o filho também as coisas porque é pai. Usufrui de uma autoridade e vai fazer e pronto. Não, Deus não é assim. Deus quer ter relação com você. Deus ele quer ter intimidade com você no teu trabalho, tomando banho, né? Na tua faculdade, aonde quer que você esteja. Deus quer ter relacionamento com você e ministrar teu coração. A gente às vezes banaliza, né? O jeito às vezes de falar, e eu até erro, acho que nós até erramos quando nós frisamos aqui. Mas eu tive a impressão no Espírito, vi Deus falando comigo, olhando as crianças aqui. E eu preciso aprender isso, cultivar isso em Deus. Saber que Deus ele vai ministrar teu coração em todos os momentos, comprando um pão, fazendo qualquer coisa. Ele quer ter essa relação com você. Amém? Então que não sejamos escravos, que a tua mente, né, não permaneça nisso. Se porventura você identifica isso, às vezes eu me cobro, né, porque o ruim de ser assim, dessa forma, tanto perdido fora quanto dentro, é que você às vezes fica se cobrando ou fica cobrando a Deus. E vou dizer para você, não existe nada que você faça que dê mérito para Deus olhar para você, porque você fez muito, eu vou te dar. Não. Ele vai te dar incondicionalmente, independente do que você faça ou não. O pródigo aqui, na verdade, se você vê o Tim Keller, né, o Timothy Keller tem um livro, Conselho se lê, que é o Deus pródigo, e ele vai trabalhar o inverso desse pensamento, que ele vai falar que o pródigo na história é Deus, que o pródigo é aquele que dá, aquele que doa de forma deliberadamente, aquele que não põe limite no gasto, porque o filho pródigo, porque ele vai e gasta tudo de forma deliberada, por isso que ele é conhecido aqui, um subtítulo, na verdade, em algumas versões de Bíblia, que vai falar que ele é o pródigo. Então, na verdade, Deus ele é, né, esse que quer de forma pródiga, ou seja, doar para você de forma deliberada com graça e amor em Cristo Jesus. Amém? Queria convidar você que se colocasse em pé, para que nós orássemos. Pai, eu te louvo porque a tua palavra nos ensina que nós somos teus filhos. Nós fomos enxertados em Ti, em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, porque a Tua morte lá naquela cruz me deu o direito hoje de nós estarmos aqui reunidos em famílias aqui. Cada um com a sua história, cada um com a sua criação, cada um com seu aprendizado, sua aprendizagem, cada um com seus traumas, cada um com a sua prática de pecado, cada um com os pecados de estimação, alguns que são abomináveis, outros que também são abomináveis, mas nós muitas vezes passamos a mão achando que é normal, que é só uma falha de caráter. O Senhor nos conhece, Pai. O mais íntimo do nosso coração. Pai, eu te louvo porque esse entendimento, essa consciência que eu sou teu filho faz toda a diferença, Senhor, na vida cristã. Porque existem pecados que muitas vezes tentam me dominar, que eu luto para não mais pecar. Não porque o Senhor vai me dar alguma coisa, mas porque eu não quero desonrar o Senhor. Porque eu não quero entristecer o Senhor. E porque isso faz mal para mim e para o meu irmão que está do meu lado, Senhor. Então a minha oração, Deus, que o Senhor abra o entendimento de cada um aqui, Deus. E que todo legalismo, tudo aquilo que vai contrário à Tua graça, demonstrado na cruz do Calvário, que isso faça parte da nossa vida. Que isso seja uma verdade em nós, Pai. E que possamos viver, ó Deus, para a Tua boa obra, que de antemão o Senhor preparou a nós, Pai. Que é morrer para o nosso próximo, que é ajudar o nosso irmão,
que é poder olhar para aqueles que ainda estão cegos de entendimento e ter um coração voltado para eles, Pai. Saber que eles também são nossos irmãos, Pai. Pai, não nos deixa ser como esse filho que estava dentro de casa, mas também não nos deixe ser esse filho que também não tinha compromisso com o Senhor. Mas nós queremos, ó Pai, ter compromisso com o Senhor, mas não de forma legalista, mas sim diante da Tua graça, entendendo que tudo aquilo que fazemos, porque já é direito nosso, porque aquilo que é Teu é meu, e aquilo que é meu é Teu, é dos meus irmãos aqui, nós Te louvamos por isso, Pai. Pai, nos dê um bom retorno para casa, e que no início dessa semana que começa hoje, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos incentive a ter uma vida comprometida com o Senhor a cada dia, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.